Bom dia, graça e paz. Deus abençoe cada um de nós nessa meditação e vamos falar com Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, nós apresentamos a Ti esta meditação. Vem fluir, meu Deus, através do Espírito Santo, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor queira falar conosco nessa meditação. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Tenha em mãos a palavra de Deus para junto meditarmos na palavra de Deus. Gostaríamos de começar a meditação. Antes de começar, fazer ciente algo. Estamos agora aqui nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. E a partir de hoje, com uma série diferenciada, que se chama Vontades Excelentes da Fé. Uma série de 3, 4, 5, acredito que umas 5 meditações. Nessa série excelente da vontade de Deus, nós vamos entender o que mais Deus quer de nós, para ser a vontade de Deus para nós e nós fazermos. É uma das coisas que Deus mais deseja que tenhamos logo no início da nossa fé para a salvação. Essas vontades excelentes que nós vamos meditar no decorrer desses dias. E hoje, como a primeira parte, a dependência de Deus. E aí, o que significa isso? A dependência de Deus. Porque a verdade é essa, que muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Bom, a palavra de Deus, licença aqui para baixar um pouquinho esse louvor, que é muito lindo. A palavra de Deus no livro de Tiago também diz isso, que os demônios também creem em Deus, Satanás. Eles tanto creem que desde o início eles estavam nos céus, quando eram anjos de Deus, e Lucifer, que era um dos anjos principais, eles conheciam toda a palavra de Deus, estava ali todo dia com Deus, estavam louvando, adorando, mas nem por isso deixaram de desobedecer a Deus. E a verdade é essa. Crer é muito fácil, mas e o obedecer? Aí outros 500. Então é isso. Na maneira de... Na situação, porque Deus vai provar na situação quem é eu e quem somos nós no momento de uma situação de escassez, numa situação de portas fechadas, numa situação de tribulação, numa situação de angústia. Aí Deus vai ver se realmente a gente confia nele, se a gente colocamos verdadeira confiança em depender dele. É sobre isso que nessa manhã nós vamos meditar. E vai ser breve, sucinto até demais, objetivo e com poucas palavras. Nosso Deus é assim. Ele fala como ele quer, com muitas palavras, com poucas palavras, e uma só palavra já diz tudo quando Deus fala.
Olha só, o texto básico dessa meditação está em 1 Pedro, Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Bem no Novo Testamento, bem fácil de achar. Próximo ao livro de Apocalipse. Próximo ao último livro do Novo Testamento da Bíblia. Diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro falou isso referindo sobre as dificuldades, sobre as lutas espirituais, que ele fala para a gente nos humilhar, ter cuidado quanto à soberba e se humilhar diante de Deus. Esteja eu ou você passando qualquer situação, até de provação ou de humilhação, mas nos humilhando debaixo da potente mão dele, ao seu tempo, ele nos exaltará. Isso é depender de Deus. Vamos falar apenas 2 pontos. O primeiro, se referindo sobre Jesus, dependendo do próprio Deus. Ele, na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, aqui na terra, ele deu exemplo da dependência. Ele mesmo, sendo Filho de Deus, mas ele estava em forma humana. Ele mostrou que também dependia do próprio Deus, do Pai. E o segundo exemplo que nós vamos falar, o salmista Davi. Se todas as pessoas que leem a Bíblia lessem a história de Davi, começando do livro de 1 Samuel e 2 Samuel e os Salmos, para você entender o que é confiança, dependência de Deus. Vamos falar desse homem que é um exemplo maravilhoso de dependência de Deus. Primeiro, vamos lá, o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus viveu essa dependência. Olha só, em Mateus 14, 23, diz o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele sozinho, e lá estava ele só. No final da tarde, Jesus tinha operado muitos milagres antes de estar sozinho. Muitas maravilhas, curado pessoas, expulsado pessoas de espíritos malignos, e falou para os discípulos: vá adiante. E ele foi para um canto, para um monte, e ali estava sozinho. Há momentos que eu e você precisamos estar só, enfrentando dificuldades, provações, sabendo que mais lá na frente, o Senhor Jesus sabia que mais lá na frente ele ia enfrentar mais outras coisas, precisava fazer milagres, enfrentar outras pessoas com espíritos malignos. E aí tem que ter um preparo espiritual. É isso que devemos entender, que temos que ter o nosso particular, sempre reservar um momento com Deus a sós, para nos fortalecer no poder de Deus, para quando vier os dias maus, que está escrito, se não me falha a memória, no livro de Salmos, que viriam os dias maus. E é esse exemplo que Jesus deixou para nós. Mesmo sendo filho de Deus, mas estava também a passar por qualquer dificuldade que cada um de nós passamos. E a luta dele era rígida porque era espiritual.
mas ele nos dá um exemplo de dependência. Ele estava orando e estava só. Então temos que ter esse particular, esse momento de dependência de Deus. Apresentar tudo o que nós precisamos, tudo que nós estamos enfrentando em oração a Deus. Nós temos falado aqui sobre os ensinos do Senhor Jesus no monte, que muitos conhecem também essa história como o monte das bem-aventuranças. E ele ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com o Pai. Há momentos que nós temos que ter relacionamento, um momento com Deus e falar tudo a Ele em oração. Que precisamos, que estamos passando, é isso. E o adorar, não só pedir. Há muitas pessoas que, Senhor, me dá, me dá, me dá. Muitas pessoas aí, eu vou falar algo aqui, muito sério. Há muitas pessoas que querem fazer de Deus garçom, que querem fazer de Deus o servo dele. Não é assim, não. Jesus é o Senhor, nós somos servos. Todas as vezes que formos orar, Senhor, se for da tua vontade, me dá isso, me concede isso. Senhor, eu estou precisando disso. Se for do teu agrado, me concede. Que tudo seja para a tua glória, meu Deus. E não ficar exigindo, só pedindo a Deus. O Senhor Jesus disse assim, em João capítulo 4. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você está plantado na videira, como diz o Salmo 1, junto à ribeira, tudo que a gente fizer prosperará. Então, primeiro busca o reino de Deus, está plantado em Jesus e tudo que nós necessitamos, Ele suprirá. Aí o verdadeiro adorador, ele não está muito preocupado em só buscar a buscar Deus para pedir, não. A maior preocupação do adorador que está plantado, como diz em João capítulo 15 e Salmo 1, e em João capítulo 4, ele está preocupado em adorar, procurar saber se está agradando a Deus ou não. É isso a maior preocupação do servo que é adorador. Ele não está pouco preocupado em ficar pedindo, não, porque ele sabe que no Salmo 23, quando Jesus é Senhor seu, Senhor, muitos dizem, o Senhor é meu pastor, mas será que Ele é teu Senhor? Então, quando nós temos Jesus como o Senhor e pastor, fique ciente disso. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe. A gente já temos citado aqui, assim como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida também de nós. É só colocar todas as necessidades, ansiedade diante dEle. Mas saiba disso, o mais importante é o adorar. Ah, Davi sabia muito disso. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o que é adorador. E Deus cuida do adorador. Então, tenha Deus como Senhor, não como uma pessoa passiva e a você todas as vezes que você precisa. Não, o mais importante é adorar. Porque você sendo adorador, meu Deus, as outras coisas vêm assim de uma forma mágica não, mas vem conforme a necessidade sua. Então, pense bem nisso, pense bem nisso. Faça sua vida para com Deus ser adorador. Porque o adorador atrai a Deus. Atrai a Deus. E Deus faz tudo por aquele que é adorador. E as coisas que você necessita, lance a Ele. Não se preocupe, porque a preocupação impede de vir as bênçãos de Deus. Então, se você for racional, inteligente, poxa, a partir de hoje eu não vou ser uma pessoa que só vive pedindo. Eu vou me prostrar mais para adorar a Deus. É isso que Deus quer. Davi sabia disso.
Davi sabia disso. Na adolescência, cuidando das ovelhas, eles recitava, fazia louvores, tinha aquele momento a sós com Deus de adoração e louvor. Muito importante. Falei muito, penso eu, né, que falei muito, mas eu tenho certeza que Deus dirigiu essas palavras, porque muitas pessoas estavam precisando de ouvir isso. Segundo ponto, falando a respeito do Senhor Jesus, a confiança de Davi na dependência de Deus nos seus apertos. Vou repetir. Segundo ponto, a confiança de Davi na dependência de Deus nos seus apertos. Há momentos que Deus permite apertos. Os dias maus também que citamos aqui, que está no livro de Salmos. E Davi, chegou esse dia para Davi. Chegou esse dia para Davi. O rei Saul perseguia ele. Tentava tirar a vida dele. Fez de tudo. Mas que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. A dependência da fé em Deus. Davi confiava. Davi confiava. Sabia que Deus estava com ele e ia dar vitória. É glorioso quando sua confiança, a minha, está toda em Deus, sem fingimento algum, com toda a pureza e certeza do coração. É muito glorioso. Olha só, vamos ler aqui, referindo sobre isso, a confiança de Davi no momento do aperto dele. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e versículo 3, diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Há um detalhe muito grande. Davi se refugiou. Quando Deus é seu refúgio, ninguém te toca. Está escrito no Salmo 91. Mas ele só é refúgio daquele que faz dele Senhor. Segundo ponto, Davi se preocupou com a família. Davi se preocupou com a família. Temos que servir a Deus. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse que nós não teríamos que amar a pai e a mãe mais do que a ele. Mas não falou de desprezar a família. Muitas pessoas invertem as coisas. Não, Deus não mandou rejeitar, deixar de amar a família. Ele disse que o amor a ele teria que estar acima da família. A família, acima de amor de pai, de mãe, de esposo. É isso, entenda isso. Mas desprezar a família, não. Lá no livro de, se não me foge a memória, meu Deus, chega aqui. Se não me foge a memória, no livro de Tiago, que é aquele que deixa de dar atenção à família, mais do que tudo, ele negou a fé. Então, é isso. Deus nunca, há quem diga que não temos que ter sentimento, mas Deus foi o primeiro a ter sentimento. Ele quer que esteja sentimento, o sentimento espiritual, o sentimento de amor. Não um sentimento de emoção e de um sentimento irracional. Não, isso não. Então ele foi o primeiro que deu seu filho. Isso é amor. Ele deu o seu próprio filho para nos salvar. Esse foi o maior exemplo de amor. Então Deus nunca disse para você desprezar a família. Davi foi um exemplo disso nessa passagem. Ele se lembrou do pai, da mãe dos irmãos, disse ao rei de Adulão: Deixa meu pai e minha mãe, meus irmãos ficarem aqui protegidos com vocês. E ele ia seguir
o restante, ele diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Que glorioso a dependência do verdadeiro servo que confia. Que glorioso. Eu me emociono no espírito, não emoção irracional, emoção eloquente, emoção desajustada. Não, emoção espiritual. Um homem que confiou. Ele disse: até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Isso é dependência, confiança. É isso. Por isso que, se você está passando por algo, fechei aqui a Bíblia, colocar aqui para concluir. Se está passando por algo, é difícil, é angustioso, é perseguição, é menosprezo, todo tipo de situação que amargura a vida do ser humano. Não foi assim que aconteceu? Pessoas que se aproximou de Davi amargurados, pessoas que não tinham mais o que ver e o que fazer da vida, estavam amargurados. Mas quando existe um homem que transmite a fé, que é escolhido para regar, para ajudar aqueles que estão fracos, tristes, amargurados, a vida muda, porque o próprio Espírito de Deus é com aquela pessoa para transmitir vida, fé e vitória. Foi isso que Deus fez com Davi, com aquele. Deus sabe quando sua fé é pura, é sincera com ele. E ele honrou. Lá na frente, Davi veio a vencer todos aqueles que procuravam a sua derrota. Ele veio a ser rei, honrado por Deus, porque confiou em Deus. E aquele que confia em Deus é abençoado e honrado. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, como é glorioso, meu Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor quando o Senhor fala. Porque quando é o Senhor que fala, meu Deus, existe vida. Existe, meu Deus, ó Deus, uma iluminação para aquilo que o Senhor quer que venhamos saber. E sabemos que quando confiarmos, colocamos tudo diante de Ti, lançando e confiando em Ti, lá na frente a vitória vem. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor falou pela boca desse humilde servo, Senhor, que sou. Ó Deus, toda a honra, Tu sabes disso, toda a honra, toda a glória eu tributo a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra e glória. Abençoe cada um de nós que temos nos alimentados da Tua palavra, que tenhamos um dia abençoado e que venhamos guardar tudo que o Senhor falou e venhamos colocar em prática e vivenciar essa dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor Deus. Ótimo dia, boa quarta-feira.